Bom, a gente volta abordando a questão das coligações proporcionais, é o último bloco, mas vai ter que ter espaço para discutir também a questão da propaganda eleitoral. Até porque estão dizendo que quem tiver com um santinho na rua, e esse santinho pode chegar à Polícia Federal e querer saber a origem do santinho, a gráfica, o dinheiro, de onde veio. Daqui a pouco. Com a palavra dos senhores. Falamos há pouco da questão da cláusula de barreira, que é um problema que não foi resolvido. O outro que ainda não foi resolvido, eu concordo com você, é a questão das coligações proporcionais. Porque, efetivamente, uma coisa vai fomentando a outra. Ou seja, um número muito grande de partidos, porque nós não temos, efetivamente, exigências mais significativas para a criação de partidos, ou a manutenção de partidos. E, com isso, você tem diversas coligações de partidos que têm pouquíssima representatividade, mas a finalidade maior, efetivamente, é o tempo de televisão e tempo de rádio no processo eleitoral. E creio que, pelo menos, muito sutilmente, mas essa cláusula de distribuir o tempo de televisão levando em consideração a representatividade na Câmara dos Deputados já vai suprir uma parte desse problema. Uma parte desse problema. Porque tem um problema grande também lá na frente. É que essa pulverização de partidos, as coligações proporcionais, tem um problema grande depois de governabilidade. Que é o problema, Narciso, de você ter um Congresso, um parlamento, formar a base de com sustentação, muitos, a base de sustentação. Embora nós saibamos que mesmo nas democracias mais consolidadas, com menos partidos, mesmo no sistema parlamentarista, tem dificuldade, que é difícil você também ter voto suficiente para formar a sua bancada. O que está acontecendo hoje na Espanha. Na Espanha, justamente. Justamente. Mas só que no nosso caso complica mais ainda. Muito maior, porque o nosso problema é maior, porque o número de partidos é muito maior e você tem um problema sério depois de ter uma base realmente que consiga ter votos para abraçar os projetos necessários e o problema também do peso dessa base dentro do governo. E aí, doutor Roberto, em nome da governabilidade, tudo é possível. Não deveria ser. Não deveria ser. O presidente interino, Temer, está reclamando de chantagem de senadores. Saiu na Folha de São Paulo há cerca de 20 dias. Né? Eu vou dar um exemplo. Do Congresso também, da próximo Câmara. Aqui, normalmente nós ficamos imaginando o Rio Branco. Eu vou trazer um município pequeno, que eu sou juiz eleitoral, Bujari. Bujari, eu fiz uma reunião agora, semana anteontem, tem 20 partidos. Nossa. Bujari, 20. Bujari. Dentro do Bujari? 20 partidos. 20. Na reunião que eu convoquei os 20, e para explicar alguma coisa sobre eleitoral, compareceram 7. Então, para ter uma ideia. Primeira tônica que eu disse é o seguinte: vocês têm que acostumar a ter profissionalismo. Tem que ter um contador e tem que ter um advogado. Senão vocês não vão andar. O que eu digo andar é andar de acordo com a lei. Se você não tiver esses dois profissionais, mas o partido não tem dinheiro. Então, como que você cria um partido sem essa estrutura? Qual a finalidade que você criou o partido? Quintal, né? Que é justamente o que né? o desembargador Roberto colocou. A governabilidade depois é feito para isso. E aí, como que mas eu vou me aliar de diversos partidos para criar uma base de sustentação diferente. Só que eu ando como? Não ando, porque não tem. Nós vemos isso, o TRE passa por isso, os juízes das zonas eleitorais também. A questão de prestação de contas. É algo assim muito primário, o erro é muito primário. Só que o juiz não tem como ser contador, não tem como ser advogado e não tem como ser juiz, ele só pode ser juiz. Então ele só pode julgar, mas as pessoas não têm experiência e ainda querem que o juiz emita uma opinião de como ele deva proceder. Mais do que isso, que preste uma consultoria. Preste uma consultoria, o que é pior ainda. E aí, o doutor Camões colocou num ponto. Essa quantidade de partidos, leva a um outro ponto, que é a baixa qualidade das pessoas que estão envolvidas com a política. Sim. E o desinteresse. Por quê? Porque é dinheiro público que está ali. O partido tem dinheiro? Tem, porque o fundo partidário chega para todo mundo. Que é uma outra discussão da distribuição do fundo partidário, que tem efetivamente que passar por cláusula de desempenho. Cláusulas mais firmes quanto a isso. Sim. Porque, basicamente, essa questão de partido
fundo partidário, tempo de televisão e depois participação no governo. Eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu sou contra o fundo partidário. Eu acho que o contribuinte não tem que bancar partido em eleição. E sou a favor do financiamento privado. É uma opinião muito pessoal. Eu acho que o poder público, o contribuinte brasileiro, não tem que financiar a campanha. Não tem. E aí sim caberia, com o controle, a iniciativa privada. Um partido que não tem, ou um líder que não tem condições de arrecadar recursos, é porque ele não é confiável. Eu não diria o sistema financeiro, o que você poderia fazer cotas pessoais. Mas é uma mera opinião pessoal. Você queria discutir a questão da propaganda eleitoral. Eu não queria que nós saíssemos desse debatezinho aqui. Sim. Narciso, eu posso só interromper e dizer o seguinte, que durante esse processo a gente gostaria de contar com a presença dos senhores ou de representantes do Tribunal Eleitoral durante esse processo todo, para isso também, para esse debate. Eu já me coloco à disposição e sempre que for, a satisfação é mais minha do que da própria televisão em si. Camolede, doutor Obrigado. Roberto, eu não gostaria que nós saíssemos dessa conversa, desse bate-papo, com a impressão de que deva ser proibido a criação dos partidos políticos. Deve ser o máximo de liberdade. Os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 100 partidos políticos, Osmir. É até o nazista, né? Tem partido. Todo gosto. Só que, para ter. O nosso problema é esses partidos de aluguel até assento no Congresso. Tomarem assento no Congresso Nacional. E aí é onde entra a importância da cláusula de barreira. Na última eleição da Alemanha, a Angela Merkel, o partido dela só fez 49% das bancadas. E o partido que ela tradicionalmente fazia coligação não atingiu os 5%, não elegeu nenhum parlamentar. Ela teve que fazer a coligação com um outro partido para governar. Esse problema nós estamos vendo na Espanha, que teve uma eleição em dezembro e outra o mês passado não consegue formar o governo. Coalizão para governar. Lá com 4 partidos existentes. Aí é regime parlamentarista, né? É parlamentarista. Mas Osmir, o parlamento, nem no regime parlamentarista, nem no regime presidencialista, você não governa sem maioria parlamentar. Vamos acabar com isso. Então, e para concluir. Ou seja, nós não somos contra, vamos dizer assim, o consenso nosso, a criação de partidos. Somos contra a criação de partidos sem uma cláusula de desempenho. Só para concluir, essa semana passada. Para ter assento no Congresso. O Fernando Henrique Cardoso disse que no governo dele, quando ele queria negociar uma maioria parlamentar, o PMDB, o PSDB, o partido dele, o PFL, reunia 320 deputados e ali eles faziam a negociação política. Hoje, a Dilma caiu e o Temer precisa, para formar essa maioria, ter que negociar com 20 partidos políticos. Para ter uma maioria. Para ter uma maioria. Porque o número de partidos lá no Congresso... E não absolutamente... Então, é isso que nós precisamos levar em consideração. Sobre a propaganda eleitoral, quais são as preocupações que o senhor tem orientado os candidatos e partidos aí? Porque isso aí dá, inclusive, talvez cassação de registro de candidatura? Através de uma portaria da presidência do tribunal, né? Eu, juiz da 9ª Zona Eleitoral, fui designado competente para a questão da propaganda eleitoral. E nesse seminário que hoje presidente e eu, nos ausentamos de lá, aceitando o convite para vir aqui, de forma muito graciosa da minha parte, tenho certeza também que da parte do presidente. É importante, e é justamente através da propaganda eleitoral, que os candidatos vão poder demonstrar o que são e o que pretendem com a política. E é importante que os eleitores acompanhem isso também. O senhor deu um exemplo de forma muito rápida, mas muito importante. No Santinho, vamos dizer assim, tem que vir a matrícula da gráfica, o CNPJ, tudo isso. Porque antes o indivíduo fazia campanha, você não sabia a origem. Através desse impresso que vai seguir
no santinho ou na propaganda um pouco maior, mas tem que vir. Então, a fiscalização começa daí, que é justamente aquela questão que o Osmir colocou no início. Como que eu vou fiscalizar? Quantos cartazes o indivíduo fez? Quantos santinhos o indivíduo fez? Isso é matemática. Sim. Se custou R$1, eu tenho 100, eu gastei R$100. Então, isso não é difícil para a Justiça Eleitoral. Esse foi um dado muito importante que o senhor colocou. E é através disso que começa a verificar. Bom, a propaganda já é algo muito antigo. Se nós formos analisar Roma, quando tinha aqueles... E apareceram esses filmes romanos, Gladiador, aquela história toda. O que era aquilo? Propaganda. Se nós formos analisar hoje nas grandes metrópoles, quando aparece aquele monte de luminoso, o que é aquilo? Propaganda. Mudou o tempo, mas ela continua da mesma forma, com novos requisitos. E o que o juiz tem que fazer, e a polícia judicial tem que fazer também, é evoluir tal e qual os candidatos estão fazendo. E o juiz evolui sim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir para a Renata, me traga os 2 aparelhos de celular que eu vou mostrar o que é a evolução. Ajuda ali, por favor, a Renata, que é assessora aqui. Para que o público possa entender o que seria evolução. E eu trouxe isso de forma proposital. Tem aqui um aparelho antigo, certo? Analógico. Aparelho antigo, já não se usa mais. Né? Bem antigo mesmo. Bem antigo. E bom. E tem outro mais antigo que esse ainda. Tem. E esse é o mais moderno. Smartphone. Então, para que as pessoas possam ter ideia, a Justiça Eleitoral saiu daqui e veio para cá. E assim é. Tá? Então, hoje, isso, há tempo passado, o juiz tinha esse aparelho. Hoje o juiz tem esse aparelho. Então, eu não preciso saber se o indivíduo está cometendo um crime, chamar a imprensa, movimentar todo esse aparato para filmar alguma coisa. Com esse equipamento eu filmo. Sim. O meu assessor filma. E me traz a prova que eu preciso. Essa é a evolução da Justiça Eleitoral. Agora, permite Sim. rapidamente. Pois não, bem rápido, também tem um smartphone, Sim. né? Não, mas isso é importante. E isso aqui, quero até agradecer a presença do presidente aqui. O presidente está dispondo para os juízes eleitorais esse tipo de equipamento. Isso é equipamento, porque isso é essencial para a missão que eu estou encarregado hoje. Agora, para o eleitor, também, essa questão das infrações, das regras eleitorais, também está criando uma sensação muito ruim. Qual é? Primeira, do terceiro turno. Cada um que perde se acha no direito de recorrer à Justiça Eleitoral. Certo. E eu não digo nem o TRS. Os TRS são até rápidos nos julgamentos, céleres nos seus julgamentos. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é muito lento. Eu não sei se é acúmulo. Muitas vezes tem sujeito que é denunciado no início do mandato, né? Do mandato, ele cumpre 2, 3 anos para até ser cassado. Certo. Você não concorda que também precisaria agilizar um pouco esse tipo de julgamento? É evidente que quando você trata de uma corte superior do país, você tem que analisar que todos os recursos, dependendo da circunstância, pode chegar até ela. Então o volume é maior. Eu tenho um volume maior, mas a estrutura de julgadores permaneceu a mesma. Então o que tem que ter é mudança também desse perfil. Se nós formos analisar o tempo em médio, quando eles vão começar a julgar esses recursos, primeiro porque é exaustivo. A sessão começa de forma mais breve, no período do dia mais curto, e se estende até, às vezes, 3, 4 horas da manhã. Então, é muito causticante essa quantidade de julgamento e de recursos para que você possa apreciar tudo isso. É reconhecido isso. Então, nós temos que também ir aumentando. Se eu aumento o número de partidos, por que eu não posso aumentar o número de membros na corte? Sim. Isso é efetivo. Eu não posso acompanhar a quantidade de partidos e de candidatos e quem vai julgar, eu ainda estou no século passado. Essa mentalidade eu tenho que ter e tenho que aprimorar. Ok, o nosso já está estourado, Osmir, por incrível que pareça. O tempo foi rápido, porque a conversa é muito boa, passa rápido, né? Eu quero agradecer ao você, ao Narciso, ao Astério, pela oportunidade que nos deram, né? A mim e ao doutor Camolês. Vou te dizer o seguinte, nós vamos voltar depois a tratar de outros temas. Propaganda, o juiz eleitoral que nós escolhemos, juiz experiente e, acima de tudo, de bom senso, como todos os outros que temos na Justiça Acreana.
mas o doutor Camolês, que hoje, inclusive, é o juiz de primeiro grau mais antigo do tribunal, a carreira, mais tempo de carreira, e nós temos muita tranquilidade na condução dele, tem muito assunto novo para tratar, né? Antes era 4 metros quadrados, agora é só meio metro, tem muita agora coisa tem muita coisa para tratar. verdade. Mas vamos deixar para o próximo programa. Mas o senhor não teria Muito também obrigado. que fazer um... Sobre o Além do seminário. agradecimento, é convidar as pessoas para o seminário, né? O seminário eleitoral que está acontecendo hoje, né? E, além disso, dizer que nós temos muita informação sobre as eleições no site do TRE. Tá? Lá tem eleições 2016, tem muita informação para candidato, para eleitor, para partido e, acima de tudo, o pessoal da imprensa que nos tirar as dúvidas. instiga a debater e a estudar cada vez mais esse tema tão importante que é o direito eleitoral. Obrigado, doutor Roberto. Para encerrar o programa aqui, a gente vai fazer o seguinte, uma frase de cada um sobre o Brasil, sobre eleições, o que é que espera, o que é que sonha. Como vê? Osmir, a sua frase. Eu vou usar uma frase que a Justiça Eleitoral usa com muita propriedade. O voto tem consequência. Doutor Camolês. Além do voto ter consequência, ele tem o preço, e é o preço da democracia. Ok. Doutor Roberto. A frase é: o ilícito não compensa. E o Judiciário, o Ministério Público e as polícias estão cada hora mais prontos para combater essa corrupção eleitoral. Narciso. A minha frase era de um assunto que eu gostaria de ter tratado nesse programa. Tem oportunidade. E não der. E para que não reste dúvida, eu esclareço que é de autoria de Otto von Bismarck. Eita. Alemãozão. Nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. Tá certo. Bom, eu encerro o programa, mas também eu nunca falei minha frase, mas eu vou falar dessa vez, porque eu me lembrei do Ulisses Guimarães, que eu vi agora. Ele disse: você está achando que esse Congresso Nacional que está aí não é bom? Espere o próximo. Obrigado pela audiência. Boa noite, tribunalista. Fica por aqui, até a próxima semana. Obrigado.